Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto sério. Mas calma, É. sem pânico. A gente sabe que a pandemia de Covid-19 foi um baque para todo mundo. Nossa, né? E a última coisa que a gente quer é outra certo. É. E se eu te dissesse que existem cientistas por aí, dedicados a evitar exatamente isso, Sim. tipo verdadeiros caçadores de vírus. É nesse mundo fascinante. E um pouco assustador, confesso, que a gente vai se aventurar hoje. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no trabalho da Coalizão de Defesa contra Pandemias. Olha só. Um grupo global de feras da medicina e da ciência que estão literalmente caçando novos vírus, com o potencial de causar bem, você sabe, outra pandemia. Me lembra um pouco aqueles filmes de suspense, sabe? Só que, em vez de um meteoro gigante vindo destruir a Terra, Sério? a gente tem vírus microscópicos invisíveis a olho nu. Eu tenho um arrepio aqui. Mas falando sério, como funciona essa caça aos vírus na prática? Eles saem por aí com redes de borboletas, tipo, olha lá, peguei um vírus. Nada disso. É bem mais high-tech que isso. Imagina, essa coalizão já sequenciou mais de 13 mil amostras desde 2021. Nossa. E não é qualquer amostra, não. São amostras coletadas em áreas com alto risco de surgimento de novas doenças. Tipo... Florestas tropicais, cavernas, você entendeu a ideia. E o mais impressionante é que eles já fizeram descobertas importantes, como uma doença transmitida por carrapatos na Tailândia, que causou febre hemorrágica em algumas pessoas, e um surto misterioso transmitido por mosquitos na Colômbia. Caramba, doença transmitida por carrapatos na Tailândia. Parece roteiro de filme de terror. Me explica melhor essa história. Vamos lá. Que tipo de doença é essa? Como eles descobriram? Então, essa doença na Tailândia é causada pelo vírus SFTSV, SFTSV. que significa vírus da febre grave com síndrome trombocitopênica. Creio que o nome é complicado. Calma, eu explico. Basicamente, ele causa febre, alta dores de cabeça musculares. E, em casos mais graves, pode levar a hemorragias e até a falência de órgãos. Nossa. A parte da trombocitopênica significa que o vírus diminui o número de plaquetas no sangue, o que contribui para as hemorragias. Entendi. E a descoberta foi por acaso sabia. Os cientistas estavam analisando amostras de sangue de pacientes com sintomas parecidos com dengue. Mas os testes para dengue deram negativo. Aí resolveram investigar mais a fundo e, bom, descobriram esse novo vírus. Que legal. Mas e como eles fazem para identificar esses vírus? É tipo CSI com microscópios e computadores superpotentes. É quase isso. Eles usam técnicas avançadas de sequenciamento genético para analisar as amostras e identificar a presença de vírus. Sei. É como desmontar o material genético do vírus e ler o seu código como se fosse um livro de receitas. Interessante. E o mais legal é que quando eles encontram algo novo, conseguem desenvolver testes de diagnóstico rapidinho, Sério. que é crucial para conter um possível surto. Uau, então eles não só identificam o vírus, como também já se preparam para combatê-lo. Incrível. Mas por que essa busca por novos vírus é tão importante? Tipo, além de evitar que a gente fique doente de novo, claro, tem algo mais por trás disso. Tem sim, e é aí que a coisa fica ainda mais interessante. A mudança climática está aumentando e muito risco de novas pandemias. Eita. O aquecimento global, as chuvas intensas e os eventos climáticos extremos estão expandindo o alcance de doenças infecciosas. Nossa. Se prepare se forçando a evolução dos vírus. Se bem, a mudança climática também influencia nisso. Nunca tinha parado para pensar. Me explica essa relação melhor, por favor. Claro. Como o clima mudando, mosquitos, por exemplo, estão conseguindo viver em novos lugares, levando doenças para áreas onde antes não existiam. Faz sentido. Imagina um mosquito que só conseguia sobreviver em regiões tropicais quentes. Com o aumento da temperatura global, ele pode começar a se espalhar para áreas mais temperadas, Verdade. levando consigo doenças como dengue, zika e chikungunya. Totalmente. E a gente, como bons brasileiros, sabemos bem o que é sofrer com essas doenças transmitidas por mosquitos. Mas e além dos mosquitos, quais outros impactos da mudança climática a gente precisa ficar de olho? Outro ponto crucial é a perda de biodiversidade. Com a destruição de habitats naturais, os vírus que antes circulavam apenas entre animais silvestres são forçados a procurar novos hospedeiros. E adivinha quem está no topo da lista? Quem? Nós, os humanos. Nossa, é como se a gente estivesse abrindo a porta da nossa casa para um monte de visitantes indesejados, né? Exatamente. E a gente sabe que nem todo mundo que bate a nossa porta tem boas intenções. É verdade. O impacto humano no meio ambiente tem consequências sérias para a nossa saúde. Sem dúvida. E a pandemia de Covid-19 nos mostrou claramente o quão vulneráveis somos a esses novos vírus. É verdade. A gente viu de perto o caos que uma pandemia pode causar. Totalmente. Mas pelo menos aprendemos bastante com a Covid, né? Tipo, a importância de lavar as mãos e usar máscara.
Será que já estamos mais preparados para a próxima? Sem dúvida, aprendemos muito. Mas o problema é que, como seres humanos, a gente tende a esquecer rápido das lições, né? É verdade. O Gavin Cloherty, um especialista em doenças infecciosas, alertou sobre isso. O que ele disse? Ele disse que a gente precisa estar constantemente vigilantes, porque o que está acontecendo hoje em Bangkok pode acontecer amanhã em Boston. Verdade. As ameaças podem surgir em qualquer lugar e a qualquer momento. Parece que a gente está numa corrida contra o tempo, né? Exatamente. E por isso o trabalho da colisão é tão importante. Isso. Ele está na linha de frente, buscando identificar as ameaças antes que elas se tornem um problema global. É um trabalho incansável, mas fundamental para a nossa segurança. Com certeza. E sabe o que é mais impressionante? Eles estão usando tecnologia de ponta para fazer isso. Que tipo de tecnologia? Conta mais. Eles estão usando inteligência artificial Que legal. para analisar dados epidemiológicos, climáticos e socioeconômicos, buscando padrões que indiquem o surgimento de novas doenças. É como ter um supercomputador que prevê o futuro, sabe? Sei. E também estão usando técnicas avançadas de sequenciamento genético para identificar vírus em tempo real. Incrível. É. Mas uma forma que você mencionou um surto misterioso transmitido por mosquitos na Colômbia, né? O que a gente sabe sobre ele? Bom, esse surto foi causado pelo vírus Oropouche, Oropouche. que já era conhecido, mas o que chamou atenção foi a forma como ele se espalhou. A coalizão descobriu que a cepa do vírus que causou o surto na Colômbia era diferente das cepas que circulam no Brasil. E o que isso significa? O que indica que o vírus está evoluindo e se adaptando a novos ambientes. Sério. Então quer dizer que o vírus está mudando, ficando mais forte. Exatamente. E essa evolução pode tornar o vírus mais transmissível, mais resistente aos tratamentos. Por isso é tão importante monitorar esses vírus de perto. Com certeza. E o que mais a coalizão descobriu sobre esse surto na Colômbia? Eles descobriram que a cepa provavelmente veio do Peru ou do Equador e não do Brasil, como se imaginava. Interessante. Essa informação é importante para as autoridades de saúde pública entenderem como o vírus está se espalhando. E quais medidas precisam ser tomadas para conter o seu avanço. Então a gente precisa ficar de olho nesses vírus, né? Mas e aí, o que a gente pode fazer para se proteger? Além de usar repelente, claro. Boa pergunta. A gente precisa estar informado sobre as novas ameaças, tomar medidas de prevenção. Como? Como evitar áreas de risco e cobrar dos nossos governantes investimentos em saúde pública e pesquisa científica. Verdade. A gente precisa se engajar nessa luta, né? Afinal, a saúde é o nosso bem mais precioso. Com certeza. E a gente precisa se lembrar que a saúde do planeta está diretamente ligada à nossa saúde. A gente precisa cuidar do meio ambiente, combater a mudança climática, proteger a biodiversidade. Isso aí. E por hoje, acho que a gente já deu bastante informação para os nossos ouvintes digerirem, né? Concordo. Vamos dar um tempinho para eles processarem tudo isso. E voltamos em breve com a parte 2 do nosso mergulho profundo na coalizão de defesa contra pandemias. Combinado. E você que está nos ouvindo, fica ligado que a gente volta em breve com mais novidades sobre essa busca por novos vírus e a luta para evitar a próxima pandemia. Isso aí. Até lá! Até mais. De volta ao The Deep Dive, onde a gente continua desvendando os mistérios dessa corrida contra o tempo para evitar a próxima pandemia. É verdade. Já avisa a coisa séria, viu? Pois a gente mergulhou fundo na parte da caça aos vírus, né? Sim. Vimos como a coalizão de defesa contra a pandemia está trabalhando para identificar novas ameaças usando tecnologia de ponta. E muita gente inteligente. Mas me fala uma coisa, e depois que eles encontram um novo vírus, o que acontece? Boa pergunta. A gente só senta e espera a próxima pandemia. Que nada. Encontrar o vírus é só o primeiro passo. É como se a gente tivesse encontrado um mapa de um tesouro, mas ainda precisa decifrar as pistas e encontrar o caminho certo. Sei. E claro, enfrentar os perigos pelo caminho. Entendi. E quais são os perigos ou melhores desafios nesse caso? O principal desafio é desenvolver ferramentas para combater esses vírus. A gente precisa de testes de diagnóstico rápidos e precisos tratamentos eficazes. E é claro, vacinas. Mas desenvolver tudo isso leva tempo. Verdade. E exige muito investimento. Verdade. A gente viu na pandemia de Covid-19 como a falta de testes rápidos no início dificultou o controle da doença. Sim. E como a demora para desenvolver vacinas e tratamentos eficazes gerou ansiedade e sofrimento. Mas me explica melhor, como funcionam esses testes de diagnóstico? Imagina que o material genético do vírus é como um código de barras único para cada tipo de vírus. Os testes de diagnóstico são como leitores de código de barras que identificam a presença do vírus no organismo. E a gente precisa de testes que sejam rápidos para que a gente possa identificar os casos logo no início da infecção.
e precisos para evitar falsos positivos e negativos. Faz sentido. E em relação aos tratamentos, o que a ciência está buscando? A busca é por medicamentos que atuem diretamente no vírus, impedindo a sua replicação e reduzindo os sintomas da doença. No caso da Covid-19, por exemplo, alguns medicamentos antivirais foram desenvolvidos e se mostraram eficazes em reduzir o risco de hospitalização e morte. Sei. Mas o ideal é que a gente tenha um arsenal de medicamentos para cada tipo de vírus, para que a gente possa responder de forma rápida e eficaz a qualquer nova ameaça. É verdade. E as vacinas que são a nossa maior esperança, né? Com O certeza. que podemos esperar para o futuro? As vacinas são, sem dúvida, a melhor forma de prevenir doenças infecciosas. Sim. E a boa notícia é que a gente aprendeu muito com a pandemia de Covid-19. Yeah. Novas tecnologias de desenvolvimento de vacinas surgiram, como as vacinas de RNA mensageiro, que se mostraram muito eficazes e podem ser adaptadas para outros vírus. E legal. Então podemos dizer que estamos mais preparados para enfrentar a próxima pandemia. Eu diria que estamos mais conscientes dos riscos e da importância de investir em pesquisa e saúde pública. Mas a gente não pode baixar a guarda. Os vírus estão em constante evolução e sempre vão surgir novas ameaças. Verdade. É uma corrida constante. Uma corrida contra o tempo, né? E quem está bancando essa corrida? Quem está investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas ferramentas para combater os vírus? Governos, organizações internacionais, empresas privadas. É um esforço global que exige muito investimento. E a Coalizão de Defesa contra Pandemias tem um papel fundamental nesse processo. Mas qual é o papel deles exatamente? Eles não são só os caçadores de vírus. Eles são muito mais que isso. Eles estão na linha de frente da pesquisa, identificando os vírus, estudando suas características e buscando desenvolver as ferramentas que a gente precisa para combatê-los. Eles conectam os pontos, por assim dizer, entre a descoberta do vírus e o desenvolvimento de soluções. E o que a gente pode fazer para ajudar? A gente não é cientista, não tem laboratório. Calma, a gente não precisa ser cientista para fazer a diferença. Podemos nos manter informados sobre as novas ameaças, tomar medidas para nos proteger, como usar repelente e evitar áreas de risco. Sim. E cobrar dos nossos governantes investimentos em saúde pública e pesquisa científica. Verdade. Afinal, saúde é um direito de todos, né? Com certeza. É. E falando em se proteger, a gente está falando de vírus novos, mas e os vírus que a gente já conhece, tipo da gripe ou da dengue, eles também são uma ameaça. Afinal, a gente já tem vacinas para eles, né? Ótima pergunta. É importante lembrar que os vírus que a gente já conhece também estão em constante evolução. A gente vê isso todo ano com a gripe, por exemplo. Sim. O vírus muda um pouquinho e a gente precisa se vacinar de novo. É verdade. E o vírus da dengue também é um problema sério, principalmente com a mudança climática que está favorecendo a proliferação do mosquito transmissor. Então a gente não pode se dar ao luxo de relaxar, né? É uma luta constante em várias frentes. Mas me diz uma coisa igual a sua aposta. Você acha que a gente vai conseguir evitar a próxima pandemia? Olha, essa é uma pergunta difícil. A gente está aprendendo muito sobre os vírus, desenvolvendo novas tecnologias. Mas os vírus também estão evoluindo, buscando novas formas de nos infectar. É uma corrida armamentista? Tipo, a gente dá um passo para frente e o vírus dá dois. É mais ou menos isso. Mas eu sou otimista. Muito bom. A ciência tem avançado muito e a gente está mais preparado do que nunca. A gente só precisa continuar investindo em pesquisa, em saúde pública e principalmente em educação. Educação. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas entendam a gravidade da situação, que tomem as medidas de prevenção que cobrem dos seus governantes. Sim. A gente só vai conseguir vencer essa batalha se a gente lutar juntos. Verdade. É uma luta de todos nós. Também. E a gente precisa se unir não só para combater os vírus, mas também para proteger o planeta. Com certeza. Afinal, como a gente viu, a saúde do planeta está diretamente ligada à nossa saúde. Exatamente. A gente precisa adotar uma visão mais holística, entender que tudo está interligado. Sim. E que a nossa saúde depende da saúde do planeta. E por falar em planeta, a gente vai ter que fazer um pausa aqui. É. Mas não se preocupe, a gente volta em breve com a parte final do nosso mergulho profundo na Coalizão de Defesa contra Pandemias. Na próxima parte, vamos falar sobre as lições que aprendemos com a pandemia de Covid-19 e como podemos usar esse conhecimento para nos preparar para o futuro. É isso aí? Até lá. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente já explorou como a Coalizão de Defesa contra Pandemias está caçando novos vírus e as ferramentas que a gente precisa para combatê-los. Desde testes rápidos até vacinas super modernas. Exatamente. Mas agora, para fechar com chave de ouro, eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Afinal, a gente acabou de passar por uma pandemia, né?
É verdade? O que a gente aprendeu com a Covid-19? Não. O que essa experiência nos ensinou? É verdade. Essa é a pergunta que não quer calar. A pandemia nos mostrou da maneira mais difícil quanto a saúde pública é importante, como a pesquisa científica é crucial. Sim. E a necessidade de cooperação internacional. Sem dúvida. E na prática, o que a gente pode fazer diferente agora, com base no que a gente aprendeu? Como podemos usar essa experiência para nos preparar para o futuro? Essa é a questão. A gente não pode simplesmente voltar ao normal e esquecer tudo o que aconteceu. Com certeza. Em primeiro lugar, a gente precisa fortalecer o sistema de saúde pública em todo o mundo. Países com sistemas de saúde mais frágeis foram os que mais sofreram com a pandemia. É verdade. A gente viu como a falta de estrutura sobrecarregou os hospitais, dificultou o acesso aos cuidados médicos e aumentou o número de mortes. Exatamente. É preciso investir em infraestrutura, em treinamento de profissionais de saúde, em programas de prevenção e em garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde, independentemente da sua condição social ou econômica. E além de fortalecer os sistemas de saúde, o que mais a gente pode fazer? O que mais aprendemos com essa experiência? A pandemia também nos mostrou a importância da pesquisa científica, tanto para entender melhor os vírus existentes, quanto para desenvolver novas ferramentas para combatê-los. A gente precisa continuar investindo em pesquisa para desenvolver testes de diagnóstico mais rápidos e precisos tratamentos mais eficazes e vacinas mais modernas e abrangentes. A ciência realmente salvou muitas vidas durante a pandemia, né? E a gente viu como o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde foi crucial para controlar a disseminação do vírus. Com certeza. Mas e a cooperação internacional? Qual o papel dela nessa história? Afinal, a gente viu que o vírus não respeita fronteiras. Com certeza. A pandemia nos mostrou que nenhum país está sozinho nessa luta. A gente precisa compartilhar informações, colaborar em pesquisas e ajudar os países mais vulneráveis. Sim. A gente precisa de uma resposta global, coordenada e solidária para enfrentar as ameaças à saúde pública. Mas pensando bem, será que a gente realmente aprendeu a lição? A gente já viu essa história antes, né? Sim. Pandemia, caos, promessas de mudança. E depois tudo volta ao normal. Será que dessa vez vai ser diferente? Eu entendo o seu ceticismo. A gente tem uma tendência a esquecer rápido das crises, a voltar para nossa zona de conforto. Mas eu acredito que dessa vez é diferente. A pandemia de Covid-19 foi tão impactante, tão global, que a gente não pode simplesmente ignorar as lições que ela nos ensinou. Eu também espero que a gente tenha aprendido a lição. Mas e aí o que a gente pode fazer para garantir que essas mudanças realmente aconteçam? Como a gente pode evitar que essa experiência seja em vão? A gente precisa manter a pressão sobre os governantes, cobrar investimentos em saúde pública, em pesquisa científica e em cooperação internacional. Sim. A gente precisa se engajar, participar do debate público, exigir que a saúde seja uma prioridade. Verdade. A gente não pode deixar esse assunto cair no esquecimento. A saúde é o nosso bem mais precioso, tanto a nossa saúde individual quanto a saúde do planeta. Com certeza. Afinal, como a gente viu, tudo está interligado. Exatamente. A gente precisa adotar uma visão mais holística, entender que a nossa saúde depende da saúde do planeta. A gente precisa cuidar do meio ambiente, combater a mudança climática, proteger a biodiversidade. A gente precisa construir um futuro mais sustentável e resiliente, onde a gente possa viver em harmonia com a natureza e em segurança contra as ameaças invisíveis. Que mensagem inspiradora. Acho que a gente encerra o nosso Deep Dive com essa reflexão, né? A gente precisa estar conscientes dos desafios, mas também otimistas em relação ao futuro. Sim. A gente tem a ciência, a tecnologia e a capacidade de colaborar para construir um mundo mais seguro e saudável. Concordo plenamente. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, a gente vai deixar vários links interessantes na descrição desse episódio. Legal. A gente precisa se manter informados, continuar aprendendo e buscando soluções para os desafios que a gente enfrenta. É isso aí. E a gente aqui no The Deep Dive vai continuar acompanhando essa corrida contra o tempo para evitar a próxima pandemia. Isso aí. Agradecemos a sua companhia e esperamos que você tenha aprendido bastante com a gente. Até a próxima. E até a próxima aventura no mundo da ciência e da descoberta. Fiquem ligados.